Good night, peoples. Ai, ai. Então é isso, pessoal. É isso. Vamos voltar aqui para a parte 2, tá? Da nossa aulinha de matemática financeira. Eu tava ali. Na verdade, eu ainda estou aqui, né? Do meu belo café. Com as lembrancinhas, os mimos dos meus queridos, né? Afinal, depois que minha filha nasceu, só minha filha recebe mimos. Mas tá tudo bem, tá? Eu entendo. Bom, então é o seguinte. Vamos começar, voltamos, né? Yasmin, você tava tão calada, né? Nesse período. Quer dizer, calada não, né? Não tenho como saber se você tá falando ou não. Mas digitou tão pouco, eu fiquei assim, caraca, será que tá entendendo? Será que não tá? Inclusive, me veio o pensamento, né? Você aqui, eu tava tomando meu cafezinho, sua calma, sua paciência, eu tava pensando se de fato você tá conseguindo compreender, eu espero que sim, tá? Todos vocês também, né? A todos vocês eu deixo o sorriso da minha princesa. Ok, podemos voltar. Então, nesse segundo momento, né? A gente vai ter um segundo momento voltado muito claro, seria para o aprendizado da diferença entre juros simples e juros compostos. Primeiro a gente precisa entender o que é juros, né? Antes de mais nada, para depois a gente conseguir entender o que é o juros simples e o que é o juros composto, mas principalmente sua diferença, né? Existe uma diferença nítida neles, tá? E aí a gente precisa ter isso muito claro na mente, tá bom? Bom, vamos ao que interessa, né, pra gente. Deixa eu botar aqui o nosso quadro e vamos lá, né? Falando em termos de juros, né? Então vamos botar aqui, eu vou botar um tópico maior que seria o tópico de juros, tá? Esse tópico de juros aqui, ele realmente é bizarro, tá? É muita coisa que a gente tem nele. A gente tem, de verdade, pessoal, tem muitos tópicos para serem conversados quando a gente fala de juros. Tô sim, prof. Às vezes eu começo a digitar e fico falando aqui sozinha, mas tá tudo tranquilo. Abençoados pelo sorriso de Elô, agora podemos começar, de fato. Caramba, Yasmin, esse aqui... Ai, fica pra digitar, digita e fala, mulher, pelo amor de Deus, pode arrochar o nó aí, estamos todos aqui para poder tirar as nossas dúvidas, sem medo, tá? Pessoas, então, falando de juros, né, o que é juros? Né? Primeiro a gente tem que saber o que é, pra gente poder entender a parada a fundo, né? Como é que eu vou botar pra vocês, assim, juros é uma compensação financeira, né, hoje financeira, né? Dada pela falta que algum valor fez, né? Tá estranho, né? Eu vou perguntar aqui, deixa eu botar aqui pelo Google, né? O que é juros? Para ver o que é que ele me diz. O que é juros? Definição de juros. Caraca, doido. Essa daqui foi genial, tá? Ó, vou botar aqui uma definição do Banco Central, certo? Ao lado da minha, tá? Pra tu ver como a minha é subjetiva e a dele é muito objetiva, né? Sendo que eu acho que a dele é formal demais, tá? Outra aqui que eu vi, que eu achei interessante, fonte Wikipedia. É essa daqui, ó. Cara, cada definição, viu, que eu vou te contar. Primeiro, juros pelo Banco Central, né? Pelo Banco Central tem dizendo o seguinte, que juros é o quê? São o valor do dinheiro no tempo. Loucura, não, mas isso aí faz sentido. Ou seja, funcionam como se fosse o aluguel do dinheiro. Putz, tu pede dinheiro alugado. Legal. Os bancos e outras instituições financeiras fazem, então, beleza. Caraca, doido, Caraca, legal. Nunca parei pra pensar nisso, né? Eu acho que funciona como se fosse o aluguel do dinheiro. Faz sentido, né? O que vocês acham aí, pessoal? Bota aí no chat, eu quero conversar com vocês, né? O outro, a do Wikipedia diz assim, juro é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro. É expresso como percentual sobre o valor emprestado. Os juros pode ser compreendido como uma espécie de aluguel de dinheiro. Ó, de novo, ó.
A taxa é uma compensação paga pelo tomador do empréstimo para ter o direito de usar o dinheiro até o dia do pagamento. Caraca, legal. É porque assim, faz sentido, pô, faz sentido, mas é uma compensação financeira, né? Dada pela falta que algum valor fez. Essa primeira definição que eu coloquei aí, a compensação financeira dada pela falta que algum valor fez, ela surgiu, né? Há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás mesmo. E essa definição ela surge pelo simples fato de que psicológico mesmo, sabe? Tipo, eu empresto algo pra você, mas esse algo ele vai me fazer falta. Então, quando tu me devolver, tu vai me devolver isso mais a falta que algo que me fez, entendeu? Que esse algo me fez. Aluguel do dinheiro, estranhamente faz sentido. Pois é, então eu acho que eu vou começar a usar isso nas minhas aulas agora, né? É o aluguel do dinheiro. Faz sentido, você paga, né, pelo dinheiro que você está usando, que você usou, né, anteriormente. Né? A taxa é uma compensação pelo tomador do empréstimo para ter o direito de usar o dinheiro até o dia do pagamento. Faz sentido, cara, faz sentido. Bizonho, mas faz sentido. Os juros, né? A prática dos juros, ele é uma prática legal, tá? Antes de mais nada. Mas existem dois tipos de juros, certo? Então, entenda juros como essa compensação. E existem dois tipos de juros, né? Existe o juros simples, certo? Existe o juros simples, tá? E existe o juros composto, certo? E existe a característica deles, né, é bem distinta, tá, pessoal? Eles são bem diferentes mesmo um do outro, tá? O juros simples e o juros composto. Bom, e existe um tipo de juros que é uma prática ilegal, que é o juros sobre juros, tá bom? Essa prática, depois eu posso explicar para vocês, até porque o Enem não cobra disso, tá? Mas vamos lá. O juros, pessoal, ele funciona da seguinte maneira. Se tem tempo, tem juros. Tanto que o Banco Central, ele define da melhor maneira aqui, ó. Juros são o valor do dinheiro no tempo. É porque também é muita definição uma atrás da outra, né? É o valor do dinheiro no tempo. Então, entenda. É o valor do dinheiro no tempo. Então, se tem tempo, tem juros. Tá? Anota isso no teu caderno. Se tem tempo, tem juros. Certo? Eu sempre passo essa situação, que é uma situação assim muito comum. Tá? Que é o quê? Imagina que tu vai numa loja, Yasmin. Tu chega numa loja. Certo? Aí na loja você é confrontada com duas opções de pagamento. À vista, né? Com 10% de desconto. 10% de desconto. E você tem uma segunda situação que é o seguinte. O vendedor normalmente fala assim para você. Você está dividindo em 2 vezes, sem juros. Certo? E nesse sem juros, você vai pagar metade no ato da compra. No ato, vou colocar desse jeito. E a outra metade um mês depois. Eu tô colocando essa situação, eu tô simulando essa situação com vocês um mês. Eu tô simulando essa situação com vocês porque é uma situação que é a mais fácil de ser explicada, tá? Quando você divide em mais vezes fica difícil de explicar, mas aqui vai ficar muito claro para vocês, eu tenho certeza. Você chega na loja, você recebe duas situações. Eu quero à vista com 10% de desconto, dividido 2 vezes sem juros, sendo a metade do ato da compra, a metade um mês depois. O que é que acontece? Numa situação como essa, né, você tem que pensar assim, poxa, tem juros, tá? Não tem como não ter juros. Porque se não tivesse juros, a pessoa que está pagando à vista, ela estaria pagando nas mesmas condições da pessoa que paga a prazo. Então, por exemplo, supondo que uma mercadoria, pessoal, ela custe R$100. Então, suponha que a mercadoria aqui ela custa R$100. Certo? Uma pessoa que ela está pagando à vista, ela está pagando quanto? Uma pessoa que paga à vista. Ela está pagando R$90, né? Com 10% de desconto.
né? Vai pagar R$90. Tá. Então o que é que vai acontecer, né? O cara que decidiu dividir em 2 vezes, ele vai pagar 50 e 50. Mas pensa comigo, se realmente não houvesse juros, e os juros é justamente essa compensação por conta do tempo, se não houvesse juros, o cara que dividiu ia pagar os mesmos R$90 que a pessoa que pagou à vista. Sendo que, suponha, o caba tem os R$50 para pagar à vista. Certo? Ele tem os R$50 para pagar à vista. Se ele tem os 50, porque se ele vai dividir, ele vai pagar 50. Se ele vai dividir, ele vai pagar 50. Sendo que o que era para ele pagar depois seria os 40, que completa os R$90, igualando as condições de quem paga à vista e quem paga dividido em 2 vezes. Certo? Botem no chat se vocês entenderam aí, porque não é uma situação fácil de você entender, mas precisa ser entendida, porque isso é uma situação que o Enem não cobra faz um tempo, tá? Então ele pode cobrar. Então vou repetir. O que é a situação que você está vendo na parte de cima? Na parte de cima você está vendo o que deveria ser de forma muito utópica. Ou seja, de forma muito utópica, como assim, professor? De forma muito utópica, pensando da seguinte maneira: caramba, o cara que ele paga dividido em 2 vezes, ele era para pagar os 50 e depois o que sobra ele pagaria depois, entendeu? Mas ele vai pagar 50 e vai pagar 50 depois. Então, o que aconteceu é que esses R$40, eles se transformaram nos 50. Os R$40 que era para ser pago se transformaram em 50, tendo um acréscimo de quantos reais? R$10. Então, qual é a primeira conclusão que eu tiro? A compensação ela foi de R$10 quando passou o tempo. Então, eu digo para vocês que os juros, ele é de exatamente R$10 nessa situação. Agora, vai ter aluno me dizendo: ah, professor, então a taxa de juros, o que é a taxa de juros? A taxa de juros seria, em termos percentuais, qual foi esse aumento? A taxa de juros é o aumento em termos percentuais. É aquilo que a gente chamou de variação percentual. Então, eu vou colocar aqui para vocês escrito, tá? Você vai colocar no seu caderno o seguinte, ó, a taxa de juros. Aí você vai colocar aqui, é a variação percentual sofrida pelo valor. Entendemos como taxa de juros. Eu acho que a variação percentual já basta pra gente, né? É a taxa de juros, tá? Então, a taxa de juros I é a variação percentual sofrida pelo valor, tá? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente percebe? Que foi R$10 que aumentou, tá? Então, vou colocar aqui que foi R$10. Sendo que esses R$10, eles foram acrescidos em cima de quem? Dos R$40. Tá certo? Ele foi acrescido em cima dos R$40. O que significa dizer o seguinte: que a taxa de juros aqui, ela é de 25%. Tá? Então, você pode só acrescentar aqui o seguinte: entende-se a taxa de juros como eu vou colocar assim, os juros em forma percentual, tá? Ou seja, a gente vai ver em termos de porcentagem de quanto foi os juros. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Ficou claro? Então, a gente tem agora uma nova definição. Além da de juros, a gente também tem a da taxa de juros, que é a variação percentual sofrida. Café é bom demais. O problema é que são 8h30, né? E eu tô tomando café, bicho. Eu vou ficar que nem o esquilinho do... Ou que nem o bode do Deólogo na Chapeuzinho. Professor, nunca entendi como tem juros se no fim vai ser o mesmo valor. Mesmo que divida em 2 meses, por exemplo, caso não haja desconto à vista, já que se há tempo a juros. Muito bom. Cara, eu tava esperando essa pergunta. Gente, vocês estão muito bons hoje, tá? Hoje vamos conversar frente a frente, Rebeca. Por favor, pegue seu café,
né? Fazer que nem o cara do Instagram, né? Cê é louco. Vamos conversar. Quando não há juros, o cara que compra à vista, mas ele paga nas mesmas condições que uma pessoa que divide, ele tá pagando por um serviço que ele não está utilizando. Então, existe a máxima de que comprar à vista é sempre mais vantagem pelo fato de você ter o desconto. Pô, de fato, né? De fato. Agora, se o vendedor oferece as mesmas condições para a pessoa que compra à vista e para a pessoa que compra a prazo, a pessoa que está comprando à vista está pagando por um serviço que ela não vai utilizar, que seria o serviço da maquininha. Então, por exemplo, se é R$100 para você e R$100 para a pessoa e você divide, você está muito na vantagem. Por quê? Porque você está utilizando o serviço, está pagando por ele e está tudo bem. Agora a pessoa está pagando por um serviço que não. Então, não dar boas condições para quem paga à vista é querer cobrar, ou seja, ganhar um pouco a mais. E isso não é errado. O errado é a pessoa não saber disso. É a pessoa que compra não saber disso. A pessoa está pagando por um serviço que não está utilizando. Ficou claro, Rebeca? Então, só para deixar claro mais uma vez, assim, só para tirar a dúvida da cabeça de vocês, tá? Pagou 100, dividiu, não dividiu e pagou a mesma coisa? Entenda o seguinte, o cara que não dividiu, ele tá usando um serviço, ele tá pagando por um serviço que ele não tá utilizando. Porque não faz sentido, Rebeca. Não faz sentido. Se tem tempo, tem juros. Sempre, em qualquer situação. Tem tempo, tem juros. Tá? Agora, depende muito de como você esconde essa situação. Entendeu? Então, eu vou falar o meu ponto de vista para vocês entenderem, é o que eu vivo, tá? Então, por exemplo, se um aluno X ele decide pagar uma mensalidade no cartão, né, eu passo isso para vocês sim, sem juros. Eu não faço o acréscimo de maquininha. A não ser que, por exemplo, eu veja que, tipo assim, não dá pra mim. Aí eu aviso, olha, vai ter o acréscimo da maquininha. Por exemplo, teve gente que comprou material, tem acréscimo da maquininha. No cartão, dividido não sei quantas vezes e tudo mais. Então, é uma parada que é muito difícil das pessoas entenderem, né? E ao mesmo tempo do empresário também ter que tomar cuidado e pesar isso para não ficar muito injusto pro comprador, pro cliente, tá? Mas espero que tenha ficado claro aí pra vocês, tá bom? Bom, então, se os juros é essa taxa, então a gente vai definir agora o que seria o juros simples, tá? Então agora a gente vai entender o que diabo é o tal do juros simples, certo? O juros simples, ele possui características muito particulares, tá? Tanto que alguns consideram um juros utópico. Eu não considero um juros utópico, certo? E eu vou dizer o porquê. Porque assim, o juros simples, quando eu colocar a característica dele para vocês, vocês vão entender o porquê eu tô dizendo isso. Mas o juros simples, ele é muito vantajoso a curto prazo, sabia? A curto prazo ele é muito vantajoso. Então, por exemplo, vamos lá, vamos citar as características do juros simples para ninguém se perder, certo? Primeira característica do juros simples, já de cara, tá? O juros é constante. Juros é constante. O que é que a gente entende como juros? Vocês lembram? Constante. O que a gente entende como juros é o acréscimo que está sendo dado, tá bom? Ele é constante, tá? O juros, ele é constante, certo? Se o juros, ele é constante, né? O acréscimo que você vai dando aos valores, ele é constante, ele é sempre o mesmo. Isso caracteriza um crescimento linear. Isso caracteriza um crescimento linear, tá? E como é que eu consigo provar isso para vocês? Numa bela de uma simulação. Então, se eu coloco aqui para vocês, ó, cada setinha dessa, pessoal, é um período de tempo, tá? Nós matemáticos gostamos de fazer desse jeito. Então, cada setinha dessa é um período de tempo. Então, imagina a seguinte situação. Você tem aqui vários períodos de tempo. Vários e vários e vários períodos de tempo. Certo? Em cada período de tempo, eu vou simular a seguinte situação. Imagina que você, por algum acaso, comprou uma mercadoria que ela custa R$100. R$100 a uma taxa de juros de 10%
ao mês, ao ano, por período, tá? Então, o que é que vai acontecer? Em primeiro lugar, você tem que entender que os juros aqui, os juros, já que a taxa é de 10%, vai ser 10% de 100. E 10% de 100 é 10. Então, se você fez o empréstimo aqui, fez o pedido aqui de R$100, no outro mês você vai estar devendo R$110. Tá? R$110. Ok, não é difícil de entender, né? Não é difícil de entender que já que os juros ele é constante, então no outro mês você vai estar devendo R$120. Então, a minha conclusão é que o montante, ou seja, o total que eu vou estar devendo no primeiro mês, seria de 100 mais 10. Tá? No segundo mês, eu vou estar devendo 100 mais 2 vezes 10. No terceiro mês, eu vou estar devendo 100 mais 3 vezes 10. E aí, no mês T, vou botar aqui, ó, no mês T, o montante ele vai ser de 100 mais 10 o quê? T. Tanto que, então posso considerar os juros como simples como um APA com toda certeza. Um APA, uma função afim. Tá certo? Um APA, uma função afim. E as fórmulas dos juros simples, elas saem daqui. Então, aqui você vai ficar devendo 100 mais 10t. Tá? E é o que faz a gente concluir as seguintes situações. Primeiro, uma coisa evidente, tá? O montante, ele vai ser os juros mais o capital inicial, certo? Os juros mais o capital inicial. E a segunda coisa que é muito evidente é que os juros, né? Como é que a gente calculou esses juros? Só os juros, tá, pessoal? Lembrando que os juros é só isso aqui, ó. Só essa segunda parte aqui. Como é que a gente calcula esses juros? Esses juros nada mais é do que o capital inicial, que foi R$100 que eu pedi, multiplicado pela taxa. Isso daí me dá os juros, sendo que os juros total eu tenho que multiplicar pelo tempo. Afinal, pessoas, os juros é uma função de quem? Do tempo. Então, Rebeca, eu acho que nunca mais vai esquecer isso, mas se tem juros, se tem tempo, né? Tem juros, tá? Então, quando você mistura essas duas fórmulas, né? Tem alguns livros, vocês podem prestar atenção em alguns lugares, talvez até o ChatGPT, se você for perguntar, ele traz o montante da seguinte maneira, ó. Os juros, ele não é CIT, né? Então, é capital inicial vezes a taxa vezes o tempo, vezes o capital inicial. Não, mais, né? Perdão, o capital inicial. Aí o que é que o ChatGPT pode fazer para você, ou alguns gabaritos de simulados? Eles podem colocar o capital inicial em evidência e dentro do parêntese, ele vai colocar assim, ó, I vezes T mais 1. Tá? Mais 1. Então, só provando para vocês que isso daqui é uma característica linear, né? É AX. Mas se você olhar para a função como um todo, nada mais é do que uma função afim. Tanto que se eu quiser aqui representar graficamente os juros, né, se eu quiser representar graficamente esses juros, eu represento da seguinte maneira. Ó, aqui tem o Y e aqui eu tenho o X. Então aqui X. E aqui eu não vou colocar nem X, eu já vou colocar assim, ó, T e aqui M, que é o montante. Então, você vai representar por meio de uma reta. Nesse caso, está crescente, tá? Mas entenda que juros não necessariamente precisa ser crescente. E aqui é o capital inicial. Tá certo? Só para mostrar para vocês como é que isso cai no Enem, para não ficar uma coisa assim... Ah, professor, eu tô entendendo, mas não tô entendendo. Pô, como é que essa parada cai no Enem? Deixa eu mostrar aqui para você. Peraí. Tá aqui. Aqui foi no Enem. Tá? Tá aqui. Peguei, vou botar aqui para vocês. Tá lá na parte Enem, é a questão 9 da parte Enem. Ó, tá aqui, ó. A questão fala o seguinte, ó. Paulo emprestou R$5.000 a um amigo a uma taxa de juros simples de 3% ao mês.
Considere X o número de meses do empréstimo e M de X o montante a ser devolvido para Paulo no final de X meses. Nessas condições, a representação gráfica de M de X lembrando que M de X é o que vai ser devolvido para Paulo, né? Então, o que é que seria M de X? M de X vai ser o valor total, que seria os 5 mil, né? Mais, aí eu tenho os juros. Aí o juros seria de quanto? De 3% ao mês, ou seja, seria 3%, 0,3 vezes 5 mil. Tá? Vezes o X, claro. Certo? Então, quando eu faço 0,3 vezes 5 mil, tem uma continha aqui legal, ó, você tira esse 0 aqui, tira esse 0 aqui, 500 vezes 3 dá 1.500, né? Então, o M de X aqui, ele vai ficar igual a seguinte, ó, vai ficar igual a 5 mil, que soma 1.500 X, tá? 1.500 X. 1.500? É isso mesmo, 1.500, tá bom? Bom, então, isso daqui é característica de uma função afim, né? Isso aqui é uma função afim, se você for parar para pensar, tá? É uma função afim que ela é o quê? Crescente, porque o a é maior que zero, então ela é crescente. Eu já estou até revisando com vocês aqui, ó. Ela é crescente, então o a é maior que zero, e o b é igual a 5 mil, então ele corta o y no 5 mil. Então tá aqui, ó, a resposta na nossa cara, gritando, ó, letra A, tá bom? Acabou. Certo? Então, isso foi uma questão do Enem? Foi. Professor, faz quanto tempo que essa questão caiu? Gente, faz um tempo, eu não vou mentir para vocês. Mas não seria uma situação impossível, né? Dito isso, né? Vamos estudar a função, tá? Vamos estudar a função, porque existe uma relação clara entre função e juros simples, certo? Tem outra situação aqui. Deixa eu ver, cadê? Que ela é de juros, né? Ela é de juros. Deixa eu colocar aqui essa questão 3. Tá? Essa questão 3 aqui, ela é muito boa, certo? Muito boa mesmo. Vamos lá. Ó, questão 3. Um rapaz possui um carro usado e deseja utilizá-lo como parte do pagamento na compra do carro novo. Ele sabe que mesmo assim terá que financiar. Olha a palavra que apareceu, financiamento, né? Parte do valor da compra. Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de compra de 3 lojas diferentes. Em cada uma é informado sobre o valor que a loja pagaria pelo seu carro usado, no caso de a compra ser feita na própria loja. Nas 3 lojas são cobradas, juros simples. Isso pode acontecer, professor? Putz, muito difícil, tá? Mas vamos lá. Sobre o valor a ser financiado. E a duração do financiamento é de 1 ano. Show. O rapaz escolherá a loja em que, vamos lá, o comando, em que o total em real a ser desembolsado será menor. Faz sentido, né? Ou menor custo-benefício, né, Thalita? Função tá em tudo, chega a dar uma raiva. Exatamente. Função tá em tudo, velho. Não tem condições, tá? O quadro resume o resultado da pesquisa. A quantia a ser desembolsada pelo rapaz em real será. Então, o que ele quer saber é o seguinte, quanto é que ele vai desembolsar na melhor situação que você tem aí, tá bom? Então, a gente vai aqui, na loja A, o que é que vai acontecer? Vamos lá. O valor oferecido pelo carro usado, né, será de quanto? 13.500, tá? Então, lembrando, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor do carro usado, que seria 13.500, certo? Para saber quanto ele vai gastar. E aí, o que é que vai acontecer? O valor do carro novo, ele seria 28.500. Detalhe, ele quer o valor a ser desembolsado. Ou seja, você tem que pegar, se o valor do carro novo é 28.500, então a gente vai fazer uma conta simples. Qual é a conta simples? Vamos pegar 28.500, que é o valor do carro. Tá? Quero esse carro, viu? Porque 28.500, ou talvez não, né? Menos 13.500, porque se o valor do carro é 28.500, você tira 13.500, tá? Sobra o que pra gente aqui? Sobra 15 mil. Então, 15 mil é o que vai ser financiado. 15 mil é o que vai ser financiado. E o percentual de juros é de 18% ao ano, certo? Então, eu já vou fazer aqui rápido na calculadora para vocês entenderem. 18% de 15 mil, 18% de 15 mil
Isso daqui vai ser igual a 2.700. Tá? Então ele vai ter que desembolsar, só para deixar claro aqui para vocês, ó, 2.700. Tá certo? 2.700, tá? 2.700. Vamos com calma. Letra B. Letra B não, né? Vamos colocar aqui, B. E aí, só para ficar claro para vocês, tá? Só para vocês entenderem o que o cara vai ter que desembolsar aqui, certo? Só para vocês entenderem, seria quanto? 17.700, tá? Por quê? Porque ele vai pedir os 15 mil emprestado, vai ter isso de juros, e aí vai chegar nos 17.700, certo? Ok, letra B. Por exemplo, no B, na loja B, o que é que vai acontecer? O carro ele custa 27. Vamos retirar o valor que vão dar no carro dele, que seria 13 mil. Quando você fizer isso, vai sobrar 14 mil. 14 mil, 20% ao ano, ou seja, 0,2 vezes 14 mil. Tá? 0,2 vezes 14 mil. Vai dar o quê? Vai dar 2.800? Se eu tiver errado aqui, deixa eu até fazer aqui para não errar e continuar errado, tá? 0,2 vezes 14 mil. Deixa eu botar 140 mil reais. 2.800. Tá, então ele teria que desembolsar quanto aqui? Ele teria que desembolsar 16.800. Então até agora 16.800 está valendo, tá? Letra C. Letra C, você tem que vão pagar 12 mil no carro dele, então vai ser 26.500 menos 12 mil, tá? Isso daqui vai resultar em quê? Vai resultar em 14.500. 14.500, tá bom? Deixa eu só apagar aqui uma coisa que tirou o print sozinho meu celular. 14.500, 19% ao ano. Então você vai botar aqui 0,19 vezes 14.500. Certo? Essas porcentagens aqui, né, você tira do jeito que você bem entender, tá, pessoal? Vocês, enfim, 2.755. O que significa que ele vai ter que desembolsar quanto? 16.755. Cara, isso é... Não, 755 não, me desculpem, tá? Fiz a conta errada aqui. É 14.500 mais 2.755, tá? Isso aqui dá 17.255. Então, claro que o que ficou melhor para ele foi o de 16.800, tá certo? Pronto, acabou. E essas questões, elas vão dar preguiça, tá? Professor, mas por que elas vão dar preguiça? Porque as questões de juros do Enem, quando elas querem pegar no pé do aluno, eles fazem justamente isso. Eles fazem você realmente analisar alternativa por alternativa para que você chegue aí no correto aí, tá bom? Uma última questão de juros simples, para a gente finalizar essa bateria de questão de juros simples, né? Para vocês entenderem um pouco melhor, seria essa questãozinha aqui, que ela não foi do Enem, mas eu acho ela muito interessante para a gente poder treinar, tá bom? Essas questões são cheias de minúcias, Denis, eu concordo. Aí é paciência pra caramba, até aquelas tabelas de comparações, eu concordo. É um saco, sabe? Sendo que quando eu resolvo até as questões para M, sabe, Denis, eu falo assim, cara, é legal tu conferir, sabe, de um por um. Existem alguns macetes que vêm pela internet, bicho, que eu não concordo muito, sabe? Mas esse é o jeito do Enem buscar essa habilidade de você conseguir resolver problemas. Então, assim, eu sei que é cansativo pra caramba, na hora você vai estar muito cansado. Então, tem algumas situações, por exemplo, tem uma situação aqui que eu vou trazer para vocês. Ó, antes dessa daqui, deixa eu trazer uma situação aqui para vocês, que tá aqui, eu coloquei aqui, e eu quero muito compartilhar com vocês, mas eu não vou resolver, tá? Tô logo avisando, eu não vou resolver. Mas, o que para mim é uma coisa óbvia, né? Essa questão aqui. Nessa questão, ele diz o seguinte, ó, um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$500. Então, ele vai ver qual é o melhor investimento. Aí eu vou parar a leitura aqui e vou olhar o investimento. Poupança ou CDB? Meu amigo, posso dizer uma coisa? Poupança é o pior que você vai ter. Sendo que
o boy fica naquela dúvida, né, cara? Meu Deus, será que faz sentido aí ou não? Cara, e agora? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Tem que fazer, por quê? Porque você tem ali poupança, pois totalizará um montante, CDB, então você sabe que é um deles, mas você não sabe qual é o montante, então você tem que calcular de todo jeito. E aí, às vezes, a pessoa pega na insegurança, calcula o outro. Cara, faz o seguinte, não fica com essa noia na cabeça, não. Se tu conseguir perceber uma saída mais interessante, show. Mas se tu não conseguir, por favor, faça uma por uma. Não tenha medo, não tenha vergonha. É melhor você garantir a questão. Porque, não sei se vocês perceberam, mas a gente fez continha pra caramba aqui. Mas foi uma questão fácil? Não foi uma questão fácil? Por favor, gente, confirmem aí pra mim. Foi uma questão fácil, tá? Foi fácil de entender, foi fácil de calcular. A gente só teve que calcular um pouquinho mais. E entender de acordo com a tabela aí o que é que a gente queria. Aqui também é a mesma situação. É uma questão fácil? É. Mas, cara, tu tem que calcular e é aquela continha chata. Então, pô, calcula, gente. De verdade, calcula, tá? E pra você... Aí, vamos voltar a uma coisa que foi uma pergunta que fizeram hoje pra mim, né? Numa primeira série de uma escola que eu tô dando aula. Perguntaram assim, professor, cara, como é que eu faço isso daqui muito rápido? Costume. É hábito, tá? Eu confesso pra vocês que eu não tenho esse hábito hoje de fugir um pouco da calculadora. Por quê? Porque, cara, pra mim, eu já passei dessa fase, entendeu? Não tô me achando por isso, mas eu já passei dessa fase. Agora, vocês que ainda estão nessa fase de, tipo, tem que fazer na prova, uma coisa mais rápida e tudo mais, gente, vai fazendo no braço mesmo, se arrocha, depois você confere na calculadora pra ver se tá certo. Na maioria das vezes é assim. O risco é a hora da prova que você faz, concordo. No começo tá nervoso, no final cansado. Pois é. Eu não preciso nem dizer que isso não é o que eu acredito sobre, assim, acerca de educação, né? Mas vamos continuar. Analise as seguintes situações, né? Seu João fez um empréstimo a R$1.000. Então, vamos botar aqui R$1.000 no banco A a uma taxa de juros simples. Após 4 meses, pagou um montante de R$1.320 e quitou sua dívida. Dona Maria fez um empréstimo de R$1.200 a uma taxa de juros simples. Após 5 meses, pagou um montante de R$1.800 e quitou sua dívida. Assinala a alternativa correta. A taxa mensal de juros simples cobrada pelo banco A e pelo banco B é... Aí aquela coisa, professor, não é uma questão de Enem. Eu sei, boy, eu sei, mas faz porque você vai aprender. Então vamos lá, vamos pensar só no banco A primeiro, né? Os juros pra gente aqui foi de 1.000 para 1.320, então os juros foi de R$320, tá? O que é os juros, né? Os juros, que é de 320, é o capital, que seria 1.000, tá? Que multiplica o tempo, que é 4 vezes a taxa, tá? Lembrando que a taxa aqui, pessoal, tá sobre 100, né? Então, a taxa, ela vem em porcentagem, tá certo? Então, vamos colocar aqui só para poder ninguém errar. I sobre 100. Certo? Ok, então, aqui a gente vai cancelar esses dois zeros com esses dois zeros, só para ficar bonitinho, tá? Cancela um zero daqui com um zero daqui. Então, a gente vai ter 4i igual a 32. Ou seja, o i vai ser igual a 8. Né? Então, já está em porcentagem, né? Então, seria 8%. Tá? Isso já é o do banco A. Aqui a gente já consegue achar a resposta, né? Como é respectivamente. Então, a gente espera que no banco B a gente ache 10%. Vamos ver? Então, B vai ser igual a 10%. Juros foi de quanto? De 1.200 para 1.800 foi de R$600, certo? Sendo que esses R$600 ele foi gerado em quê? R$600 foi os juros gerado de 1.200, né? Em quanto tempo? Em 5 meses e por cento, tá? Então a gente cancela esses dois zeros com esses dois zeros, tá? Bom, a gente passa aqui dividindo, tá certo? Então vai ficar 12 vezes 15 dá 60. Então, vai ficar 600 é igual a 60i. Então, o i vai ser igual a 10. Tá? Como a gente suspeitava aí, que já era os 10%. Bom, não teve dificuldade. Tá? Não teve dificuldade. De verdade, pessoal, não teve dificuldade. Certo? Não teve dificuldade. É só tu pensar o seguinte. Poxa,
Como os juros é simples e o aumento ele é constante, então a taxa proporcional ela vai ser dividida também várias vezes. Professor, não entendi o que você está dizendo. Poxa, se os juros ele foi de R$ 600, então eu estou dizendo para vocês que em 5 meses é como se em cada mês eu estivesse aumentando R$ 120. E R$ 120 é quantos por cento de 1.200? 10%. Acabou. Agora você pode fazer isso nos juros simples. Por quê? Porque nos juros simples, esses aumentos, eles são constantes. Constantes. Professor, não entendi. Clara, vou repetir mais uma vez. Você tem 1.800. De 1.800 para 1.200 foi um aumento de 600 em 5 meses. Então, em um mês foi de R$ 120. E R$ 120 é 10% de 1.200. Ponto. 10% dos juros. Agora, eu posso fazer isso, repito, porque os juros é simples. É linear. O aumento é constante. Tá? Agora, os juros compostos ele é bem diferente. Então, por isso que a gente não pode fazer isso nos juros compostos. Tá bom? Bom, pessoas, último tópico da aula, que seria juros compostos. Tá? Juros compostos. E o juros composto, ele funciona da seguinte maneira. O juros composto, ele funciona da seguinte maneira. Vamos lá. Setinhas para representar o tempo. Certo? Então vamos botar aqui, Ctrl C, Ctrl V, chama. Aí é bizonho. Eu tentando colocar aqui, posicionar bem direitinho, mas tá ficando bizonho, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Bom, então nós temos aqui os juros compostos. Eu vou simular a mesma situação para vocês, tá? Simular essa situação aqui do juros simples, a mesma situação, sendo que dessa vez com juros compostos. E qual é a característica do juros composto, então? A característica do juros composto é a seguinte. Vamos lá. Eu vou colocar assim. O montante, né, é recalculado vou melhorar. Os juros é recalculado. Juros é recalculado com base no valor imediatamente anterior. Imediatamente anterior. Legal. É isso. O juros é recalculado com base no valor imediatamente anterior. Vinícius botou. Chama. Também fico falando isso sozinho o tempo todo. Vamos lá. Então, juros é recalculado com base no valor imediatamente anterior. Certo. Então, em outras palavras, né, como você vai sempre recalculando e a taxa é constante, né, em nenhum dos juros a taxa muda, a taxa é sempre constante, então entende-se que você vai ter aumentos sucessivos, tá? O valor mudou, você calcula 10% daquele novo valor, e 10% daquele novo valor, e 10% daquele novo valor, então no final você vai acumulando, certo? Em outras palavras, se você pede um capital inicial de R$100 emprestado, né? Ao final do primeiro mês, quanto é que você iria pagar, né? Quanto é que você estaria devendo? Se a taxa é de 10%, lembrando que eu estou usando 10%, tá? Você vai pagar 1,1 vezes 100, ou seja, 110. Percebam uma coisa que eu já peço aqui com muito carinho. No primeiro mês, os juros composto você tem que pagar 110. No primeiro mês, o juros simples você também paga 110 já no primeiro mês.
Ou seja, no primeiro mês, os juros simples e os juros compostos, eles se igualam. Tá? Então, no primeiro mês, tanto faz ao fim do primeiro mês se vai ser simples ou composto. O resultado ele vai ser o mesmo. Prof, tem alguma aplicação para decréscimo composto? É a mesma coisa dos juros compostos, tá? Eu vou mostrar para você através da fórmula. Mas segura aí um pouquinho, tá, Thalita? No segundo mês, você vai ter o seguinte, você vai ter 1,1 ao quadrado vezes 100. Professor, e o que é que significa esse 1,1 ao quadrado? Esse 1,1 ao quadrado, para vocês entenderem, seria 2 aumentos sucessivos de 10%, tá? Seriam 2 aumentos sucessivos de 10%. Então, aqui você vai ter 121, certo? Então, no terceiro mês, você vai estar pagando quanto? No terceiro mês, você vai estar devendo 1,1 ao cubo vezes 100. Pessoal, se não me falha a memória, eu acho que isso dá 133,1, tá? E assim vai. Então, no mês N, como Thalita já tinha concluído, inclusive, no mês T, Thalita já tinha concluído já na nossa aula, na primeira parte da aula, vai ficar 1,1, 100 vezes 1,1 elevado a t. Tá bom? Ou seja, nessa situação, percebam, eu não tenho, em hipótese alguma, como calcular os juros de forma isolada, a não ser que eu calcule o montante e depois faça uma subtração. Certo? Não tem como calcular só os juros. Então, a fórmula, que aí é o segundo ponto que a gente vai discutir, a fórmula do montante nos juros compostos, ela é assim, ó. Ela é capital inicial vezes um fator de correção acumulado, que vai ser 1 mais ou menos i elevado ao tempo. E aí, Thalita, perceba que eu estou colocando mais ou menos i, certo? Que esse daqui, no caso, seria o fator de correção. Por isso que tem o mais ou menos. Porque pode ser de decréscimo. Então, você pode ter um acumulado de decréscimos de 20%. Qual seria esse fator? 0,8. 0,8. Tá? E aí tem a aplicação que eu falei para você que eu ia colocar agora. Você entendeu, Thalita? Então, por exemplo, essa fórmula dos juros compostos, você pode usar tanto para mais quanto para menos. Teve uma vez que a gente estava resolvendo uma questão que falava de uma população de pássaros que fazia uma função assim, ó. Sabe o que é que significa essa função? Que a população inicial de pássaros é 200 e que o aumento é de 20% todo mês. Aonde a gente vê isso no dia a dia? Filha, você não vê, certo? Você não vê, você não consegue ver de forma muito clara. Mas tudo que diz respeito a finanças, né, diz respeito também a juros compostos no geral, certo? Eu vou tentar explicar para você de outra forma, Thalita, que você consiga ver no seu dia a dia. Deixa eu só finalizar essa parte aqui dizendo o seguinte para vocês, meus amores. Para finalizar, o juros composto, ele é exponencial. Então, vocês estão vendo, né, pela característica. Então, se você aqui tem o tempo e aqui você tem um montante, né, o juros composto ele é assim, ó. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês. Não, eu vou falar, Thalita, pode ficar tranquilo, porque tem, tá bom? Tem, mas pode ficar tranquila. Quando você junta o juros simples e o juros composto, e aí eu desafio vocês a pensarem comigo, que quando você junta o juros simples e o juros composto, você vai ter uma coisa no gráfico que é mais ou menos isso daqui, ó. Então, você tem aqui, tá? Aqui, pessoal, eu vou colocar o que seria o juros simples, tá certo? E aqui eu vou colocar de verde o que seria o juros composto. Tá? E aí esse momento que vocês estão vendo aqui, ó, que é onde eles se igualam, é justamente no momento igual a 1. Sabe o que isso significa dizer? Que a curto prazo, vocês estão vendo que existe uma diferença aqui entre eles, né? Vocês estão vendo que tem a diferença aqui entre eles, ó. Isso significa o quê? Que a curto prazo, o juros simples é mais vantajoso.
Por quê? Porque vai ser cobrado mais. A longo prazo, o juros composto é muito mais vantajoso. Certo? Eu vou tentar pegar aqui na internet agora, no ao vivo. Boleto. Tá? Imagens. Deixa eu ver se aparece aqui. Pronto. Tem um boleto aqui bizonho. Sei lá se... Não tem o que eu quero. Não tem o que eu quero. Pô, deixa eu ver se tem aqui. Botaram um boleto do Bradesco aqui do nada. Essa galera é doida, velho. Deixa eu ver aqui se esse daqui tem. Eu só tô vendo aqui, pessoal, porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Sai, eu não quero cookies. Tá aqui. Achei. Boleto do Banco do Brasil, 2 centavos. O cara tava muito ferrado, viu? Devendo 2 centavos ao Banco do Brasil. Ai, ai. A juros compostos, isso aqui deixa alguns anos assim. Eu não sei se vocês estão percebendo, eu vou botar aqui em caixa alta, né? Sai daqui, meu. Os pop subindo aqui, Deus me livre. Olha pra cá, pra esse boleto, tá, pessoal? Olhem bem direitinho. Vocês estão vendo essa região aqui que eu vou destacar, né? Essa região aqui, ó. Estão vendo, ó? Se você ler direitinho, tem assim, ó. Juros de 1% ao dia. Porra. Não receber após 30 dias de atraso. Título sujeito a protesto após 30 dias. Esqueça essa parte do protesto, tá? Juros de 1 centavo ao dia. Não receber após 30 dias. O que seria 1 centavo ao dia? Isso aí é juros simples, pô. Que é um acréscimo linear. Todos concordam comigo? Todos vão comigo? Bota aí no chat. Todos estão comigo? Né? Vocês estão comigo? Tipo, 30 dias. 30 dias é o quê? É um mês, é um período. Então, após 30 dias, não é cobrado mais. Você tem que ir lá, porque agora vai ser comprado a juros composto. A juros composto, meu amor. Tá certo? Então, a todo momento, tá sendo ganho. Tá? Ganhou no juros simples, porque tu tá devendo linearmente e em curto prazo é melhor para a instituição. Passou de um mês, juros composto, porque aí é melhor para a instituição. Tá? Aí é babado, exatamente. É babado. Então para prestar atenção, pô. E eu vou fazer isso daqui além do Enem. Não fica com dívida com ninguém, com instituição bancária. Virou para juros compostos, a brincadeira fica diferente, com certeza. Por quê? Porque o juros composto, ele tem um gráfico exponencial, então a parada, ela cresce muito rapidamente. Sendo que, engraçado, para dívida, o pessoal faz isso assim com brincadeira. Agora, para investimento, não faz. Ah, professor, mas é porque investimento, gente, é do mesmo jeito, cara, do mesmo jeito. Agora tu tem que ter paciência. E a gente tá numa sociedade que a gente não tem essa paciência para isso. Tá? Exatamente. A gente não tem paciência para isso. Aí o fato de não ter paciência para isso faz o quê? Faz a gente se ferrar, tá? Então vou deixar esse modelo aqui para depois quem quiser ver, né? Deixar aqui, porque aí depois alguém vai querer o PDF e aí vai estar direitinho, tudo bem organizado, tá? Vou só grifar aqui para quem encontrar depois esse PDF vai saber. Bom, e só tem uma coisa que me incomoda, tá? A última coisa que me incomoda é um tema que eu sempre falo em sala de aula e às vezes quase não dá tempo de falar, mas dessa vez, graças a Deus, vai dar tempo, tá? Vai dar tempo da gente resolver umas questões, que é a amortização, tá? Amortização, certo? E aí, o que é a amortização? O ato ou efeito de amortizar. O que é isso? Amortizar é quando você basicamente tira os juros da tua dívida. Professor, como assim? Quando tu adianta uma parcela. Certo? Então, a dívida, de certa forma, é o decréscimo. Vamos lá. A amortização, certo?
Então pensem comigo, tá? Se os juros é cobrado multiplicando, a amortização ela é o processo inverso, tá? Então pensa comigo o seguinte, vamos lá. Tu tem o valor, que eu vou chamar esse valor aqui de V, tá certo? Passou um mês. Aí eu vou colocar aqui, ó, mês 1. Mês 1. Qual é o valor dele? O valor agora ele vai ser corrigido. Ele vai ser V vezes 1 mais I. Né? Pensando que está aumentando, tá? Aí passou mês 2. No mês 2, o que é que vai acontecer? Esse valor ele vai para V vezes 1 mais I ao quadrado. Então, se isso continuar acontecendo, quando chegar em um determinado mês N, ou mês T, esse valor ele vai ser corrigido e ele vai ficar assim, ó, 1 mais I elevado a T. Eu acredito que isso não é estranho para vocês, porque a gente acabou de conversar sobre isso, tá? Agora entenda, se nesse processo que vocês estão vendo, que é o processo nesse sentido aqui, a gente está multiplicando, a amortização é o adiantamento de parcelas. Tá bom? É o adiantamento de parcelas. Então, seria o processo inverso. Então, no processo inverso, você faz uma divisão. Tá? É como se eu pagasse sem juros, só que podemos dizer que o tempo não tinha passado ainda? Podemos, é a mesma coisa. O tempo não passou, então não vai ter esses juros. Tá? Vamos pensar em uma situação aqui que é bem interessante, tá? Exemplo. Eu vou colocar uma situação que ela é assim, ó. Eu vou tentar escrever para ser mais rápido e aí a gente vai resolver a questão, tá? O mais rápido possível. Uma pessoa comprou um item, tá? Pessoal, se eu tiver cometendo erro de português, vocês me perdoem aqui, eu tô apressando aqui para a gente conseguir concluir sem muito mistério, tá? E aí o último tópico é esse aí. Uma pessoa comprou um item dividindo em duas parcelas. Não, eu vou botar assim. Eu vou colocar assim, em 3 parcelas iguais de R$100. Sabe-se que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é de... Deixa eu colocar uma taxa padrão assim, botar 2%. Tá? Qual seria o valor à vista desse item? Tá. Eu só queria que vocês me respondessem se ficou clara aí essa pergunta aí. Ficou? Bota aí no chat para mim. Se ficou clara essa pergunta. Uma pessoa comprou um item dividindo em 3 parcelas iguais de R$100. Sabe-se que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é de 2%. Qual seria o valor à vista desse item? Tá, eu acho que, para mim tá claro, né? Eu acho que eu não cometi nenhum erro grosseiro. Então, vamos lá. Pensem comigo. Você tem uma situação que são 3 parcelas, tá? Aqui você tem o valor à vista, certo? Aqui você tem a primeira parcela. Aqui você tem a segunda parcela. Só falta eu corrigir uma coisa no texto que eu vou corrigir agora. E aqui a terceira parcela. Tá? Então, vou colocar aqui só para ficar claro para vocês. Ó, aqui seria a primeira parcela. Aqui a segunda e aqui a terceira. Tá? Uma coisa que não ficou clara aqui, sabe-se que a taxa de juros cobrada pela instituição, dividindo em 3 parcelas iguais de R$100, 3 parcelas
iguais de R$100, sendo a primeira um mês após a compra. Isso. Perfeito. Tá aí. Agora ficou claro. Porque senão não daria para resolver, não. Então tá aí. Uma pessoa comprou um item dividido em 3 parcelas iguais de R$100, sendo a primeira um mês após a compra. Sabe-se que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é de 2%. Qual seria o valor à vista desse item? Ok. Então você tem aqui R$100, R$100 e R$100. Observa. Aí, Rebeca, a gente tem que lembrar, né? Passou tempo, tem juros. Então entendam o seguinte. Aqui está o valor à vista. Sendo que para eu saber quanto é que paga à vista, eu tenho que amortizar esse valor. O que seria amortizar esse valor? Seria pegar os R$100 e retornar para um período antes. Em outras palavras, eu tenho que pegar isso daqui e fazer esse retorno aqui, ó, esse primeiro valor. Tudo bem para vocês? Vocês entendem isso? Então, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, que a primeira parcela, eu vou chamar de A1, só para vocês entenderem melhor. A1 por quê? Porque seria a amortização do primeiro mês. A amortização do primeiro mês, ela seria o seguinte, ela seria 100 dividido por 1,02. E por que ficaria 100 dividido por 1,02? Por quê? Porque se passa, multiplica por 1,02, mas você está voltando no tempo. Então, essa volta no tempo gera o quê? Uma divisão. Entendem o que eu estou falando? Então, essa amortização é mais ou menos assim. Seria o valor que gerou esses R$100. Tá? Então, por exemplo, quando eu divido 100 por 1,02, isso daí vai dar 98,03. Vou botar aqui, 98,03. Tá? Beleza. A amortização do segundo mês, então, porque, tipo assim, a amortização do segundo mês ela é ainda maior, tá? Professor, mas por que a amortização do segundo mês é ainda maior? Gente, tu tá voltando 2 períodos de tempo. É maior, tá? É maior. Então, imagina o seguinte. Imagina que a amortização do segundo mês seria 100 dividido por 1,02, sendo que esse 1,02 ele está elevado ao quadrado. Professor, mas por que ao quadrado? Porque você está amortizando 2 meses, tá? Então, fazendo aqui 100 dividido por... Estou fazendo aqui, tá, pessoal? 1,02 elevado ao quadrado. Fecha parêntese. Isso daqui vai ficar 96,11 aproximadamente. Tá? A amortização do terceiro mês. A gente já sabe como é que vai ficar, né? Vai ficar assim, 100 dividido por 1,02 elevado a 3. E aí 100 dividido por 1,02 elevado a 3, isso aqui vai ficar 94,23. E aí quando você soma todos esses valores amortizados aqui, ou seja, 94,23 mais 96,11 mais 98,03 dá 288,37. Tá? Aí isso significa o quê? Que o valor à vista deveria ser esse. Quando vai fazer uma amortização, dá para direcionar para as últimas parcelas, porque assim você economizaria mais, com toda certeza. Na verdade, é isso a estratégia que muitas pessoas fazem, é pagar a primeira e a última. Porque aí, quando você paga a última, você faz o quê? Você amortiza esse 1,0 alguma coisa elevado a... depende do valor. Agora, existem modelos de negócio que não permitem você adiantar, certo? Esse é todo o babado do financiamento. Sendo que, Thalita, existem pessoas que fazem uma coisa chamada empréstimo. Aí, no empréstimo, tá? Tem empréstimos, eu não sei se é todos, tá? Então, eu deixo aqui minha pergunta, meu questionamento. Tem empréstimos que você não pode adiantar parcelas.
E aí, no momento que você não pode adiantar parcelas, mesmo você tendo dinheiro, você fica preso à instituição. Entendem? Então, é isso que faz, às vezes, o empréstimo ser uma coisa ruim. Às vezes. E quando eu falo às vezes, é por quê? Porque você, com a devida orientação, você consegue fazer aqui, o que está sendo empréstimo. Muitos empresários fazem empréstimo para poder botar o negócio à frente. E depois de botar o negócio à frente, ele vai pagando com lucro e consegue manejar aí de uma forma, enfim. Mas, consórcio, por exemplo, consórcio você fica preso à parcela. Tá? Consórcio é o melhor investimento. Balela. Balela. Dei minha opinião. Falei, tô leve. E aí, no Enem, Arica, eu trago aqui para vocês, tá? Como vem no Enem. Vale a prof. E não é considerada agiotagem, não. Não é não. Porque você aceita, você assina contrato. Quando você assina um contrato, você leu e aceita as condições de termos e serviços. Tcharam! Parabéns, né? Você ganhou aqui. E é isso. É isso, tá? Pior, se você não consegue quitar esse empréstimo, por exemplo, ou falando de empréstimo, ou financiamento ou alguma coisa assim, a dívida fica para a próxima geração. Então, se você não tem um seguro, porque existe um tipo de seguro no qual, quando você vem enfim, eu não vou falar porque senão o YouTube vai cortar, tá? O vídeo, pessoal. Mas se você vem o que é que acontece? Se você tem esse seguro, a dívida é quitada automaticamente, tá? Aí fica mais caro o empréstimo. Mas se você não tem, né, a dívida fica para a próxima geração. Entendeu? Então os seus filhos ou filhas vão ter que pagar, entendeu? Agiotagem legalizada, em resumo. Gente do céu, vocês são ótimos. E aí, pessoal, para finalizar essa aula, tem muitas questões aqui, eu espero que vocês realmente resolvam, tá? Aí, como é que cai no Enem, né? E no Enem já caiu 2 vezes desse jeito, e a galera acha extremamente difícil. Oh, meu Deus do céu, é muito difícil. Gente, é difícil pela expressão que você vê. Olha a expressão que você vê, como é bizonha. Mas... pessoal, eu quero que vocês falem com toda a sinceridade, com tudo que vocês aprenderam hoje. Será que vocês conseguem reconhecer que pela resposta que está tendo aí, olha bem direitinho as respostas, isso não se trata de uma questão de amortização? Isso se trata claramente de uma questão de amortização. Tá? Isso se trata claramente de uma questão de amortização. Aí a questão faz assim, ó. Um empréstimo foi feito a taxa mensal de I% usando juros compostos em 8 parcelas fixas e iguais a P. Tá certo? Então você dividiu em 8, tá? O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente. Pronto. Já matou aí, já disse para você aqui, ó. Isso aqui é amortização. Aqui tu já tirou metade dos seus concorrentes. Certo? Porque poucos sabem o que é amortizar. Tá? Exatamente, Thalita, mas preste atenção. Após pagar a 5ª parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª. No ato de pagar a 6ª. Então, entenda o seguinte, esse cara tá aqui, ó. Vai pagar a 6ª parcela. Ele dividiu em 8, certo? Ele dividiu em 8. Então, ele ainda vai pagar o quê? Ele ainda iria pagar a 7ª parcela e ele ainda iria pagar a 8ª parcela. Certo? Então, aqui você tem uma parcela P, aqui você tem uma parcela P, aqui você tem uma parcela P. Gente, imagine esse P como se fosse 100, 100 e 100. Tá? Thalita, observa como é tranquila a questão. A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é: o que é que ele vai pagar? Ele vai pagar a 6ª, ele vai pagar também a 7ª, sendo que ele vai pagar a 7ª no dia que ele for pagar a 6ª. Então você volta, você amortiza o valor. Então quando você amortiza, você vai pagar P dividido, aí lembre, ó, por 1 mais I%, ou seja, I sobre 100. Ele vai pagar a 8ª também. A 8ª você volta 2 meses para chegar na 6ª. Então ele vai pagar P dividido por quem? Dividido por 1 mais I% elevado a quem?
ao quadrado. Sendo que ele coloca esse P em evidência. Aí vai ficar assim, ó, P que multiplica. Vamos ver aqui? 1 mais 1 sobre 1 mais I sobre 100 mais 1 sobre 1 mais I sobre 100 ao quadrado. Acabou. Sendo que aí ele está trabalhando a tua capacidade algébrica. Resposta letra A. E aí, se tu não tem esse feeling, né? Porra, não aprendi. Putz, eu falei palavrão. Tomara que o YouTube não corte. Me perdoe, pessoal. Se cortar, eu não sei. Vou ver o que é que eu faço aqui. Mas preste atenção no feeling, cara, da questão. A gente aprendeu hoje a matemática financeira, e a matemática financeira que é cobrada no Enem, que é uma matemática aplicada. Tu olhou para a expressão, se tu assusta, ferrou, cara, porque é uma questão que a gente gastou 2 linhas resolvendo. E eu vou dizer para vocês, ó, por exemplo, o cara que ele tem o feeling, ele vai olhar aqui e vai dizer, pô, 3? Peraí, mas se ele vai pagar 3 meses, ele vai pagar a sexta, a sétima, a oitava. A sétima volta, a oitava volta, vai ser elevado ao quadrado, pô, no máximo. Então esse daqui vai embora, que não tem nada a ver esse 2i aqui, esse 3i, tá? Esse 2i aqui, esse 3i, ele aparece quando é um sistema que a gente chama de sistema saque, tá? Que aí depois eu posso explicar para vocês em outro momento, porque é uma aplicação muito específica. Mas tá aqui. Resolvemos, pô, uma questão de amortização de juros compostos, tá? A gente já tinha resolvido quando a gente falava de logaritmo, a gente tava resolvendo de juros compostos. E, gente, tá aí. A realidade é essa, tá? Eu cansei. Eu realmente espero que vocês tenham muito gostado da aula, aproveitado, tá? Eu pensei seriamente se eu ia dar matemática financeira hoje, tá? Principalmente porque a gente tá um tempo sem ver geometria, mas eu pensei, caramba, eu vou aproveitar PA e PG, que eles estão no hype aí, né? E pra ver se a parada funciona aí, tá? Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveitem, resolvam as questões. Todas as questões que estão aí são selecionadas assim de muito bom grado para todos vocês, tá? Que tenha sido de muito aprendizado e que vocês levem as lições de hoje não só pro Enem, mas pro resto da vida de vocês, tá? Tomem cuidado com tudo que vocês vão tomar de decisão na vida de vocês em relação a finanças, porque isso pode acabar impactando aí em anos e anos aí na tua vida, tá certo? Meus amores, esse pensamento de geométrico e aritmético muda vidas, com certeza. Beijo no coração, meus amores, e até a próxima. Boa noite, tchau, tchau.